Fala pessoal, então o texto dessa vez aí, genética e comportamento. O que me levou a fazer esse texto, a fazer esse texto não, né? A pensar nesses assuntos, foi a questão da política atual aí, né? Essa polarização quase extrema, o fanatismo por parte de alguns, né? Por que algumas pessoas praticamente se apaixonam por seu candidato, né? Evidentemente há mais, talvez, o que me parece, mais questões emocionais envolvidas na escolha de um político do que questões racionais, né? Quer dizer, será que é possível argumentar racionalmente com um bolsonarista ou com um petista para tentar mostrar como que ele está enganado em relação ao seu candidato, seja lá de esquerda, de direita, seja lá o que for, né? Porque se é uma questão de paixão, de humor, de sentimento, né? Então os fatos, as questões racionais, então são pouco relevantes, né? Quando se tem essa questão, quando é levada para o coração, vamos dizer assim, né? Então o troço é uma coisa bem interessante, né? É um assunto que é fácil de se entender quando você vai ler as pesquisas, mas que para quem faz a pesquisa de base aí é um troço bem complicado de se entender. A gente lê os artigos não é complicado, mas para quem pesquisa lá as bases genéticas do comportamento humano, aí sim o negócio fica embaçado. Então, genética e comportamento. Genética e comportamento, né? Além de água, estudos com gêmeos monozigóticos têm mostrado que a genética tem papel fundamental para o nível de inteligência de uma pessoa. Então, para o nível de inteligência, a genética tem um papel fundamental. O meio do qual o indivíduo se desenvolve pode afetar positiva ou negativamente sua inteligência, mas há um platô genético básico. Alguém que tem uma genética boa pode se tornar muito inteligente, e alguém que não tem uma genética não tão boa pode ser que não seja tão inteligente, mas sempre é possível ser mais ou menos inteligente a partir de um certo base genética, né? Você pode desenvolver seu potencial ou não nesse sentido aí, que é uma coisa que todo mundo meio que já sabe, né? Meio que senso comum. Então parece ser assim, mas quais são as características nossas que são mais geneticamente limitadas, vamos dizer assim, né? Então a inteligência é efetivamente uma coisa que depende muito da nossa carga genética. Então parece ser assim em maior ou menor grau para todos os fenótipos comportamentais, tal como tendências gerais de humor. Pessoas mais humoradas, bem humoradas, também têm uma genética propensa a serem tal como são. Todo traço comportamental sofre algum grau de influência genética. Por um lado, então todo traço comportamental sofre algum grau de influência genética por um lado e ambiental pelo outro, né? A questão aí da criação, do ambiente no qual a pessoa está sendo criada, alimentação, esse tipo de coisa toda aí, né, gente? Vai determinar se a genética dela vai se manifestar em toda a sua potencialidade ou não, né? Então aí, se a herança genética não é determinante, significa, não é completamente determinante, né? É parcialmente determinante. Então, se a herança genética não é determinante, significa que o genoma apresenta algum grau de flexibilidade para diversas características fenotípicas, mesmo em adultos. A criança tem maior flexibilidade comportamental, ela pode se desenvolver num sentido ou no outro, né? Para um extremo ou para o outro. Mas também adultos têm uma certa plasticidade, capazem de sofrer algumas pequenas transformações, né? Pelo menos. Eis o que tenta compreender a epigenética. A epigenética é a questão mais fundamental aqui na questão do comportamento, né? Se você, por exemplo, tem muitos casos de Alzheimer em sua família, isso pode significar que você tem um risco aumentado para desenvolver a doença. Porém, há várias formas de se prevenir, amenizar ou retardar seu desenvolvimento, né? Alzheimer, se você tem muitos casos de Alzheimer em sua família, não quer dizer que você está condenado também a ter Alzheimer, se sua genética for muito parecida com o pessoal da sua família que desenvolveu Alzheimer. Você pode, eu botei no finalzinho, prevenir, amenizar ou retardar seu desenvolvimento, né? Então, a inteligência e Alzheimer, que a gente está falando duas coisas aqui que são cuja genética é muito importante, né, para a sua manifestação, mas que podem ser
características que podem ser intensificadas ou diminuídas, vamos dizer assim, né? A partir do seu ambiente, sua alimentação, seus estudos, suas amizades, esse tipo de coisa assim, se você pratica esporte ou não, né? Ou questão de ambiente aí, de modo geral, né? Então isso quer dizer que, dependendo de nossos hábitos de vida, alguns genes de alguns tecidos podem ser ativados ou desativados, que é questão de epigenética. Genes que podem estar relacionados a uma boa saúde, outros genes que podem estar relacionados com diversas patologias, como cânceres. Tem genes positivos, vamos dizer assim, né, e genes negativos, vamos dizer. É claro que isso aí é uma questão meio complicada, porque os genes se relacionam entre si. Então, um gene que pode ser negativo em um momento, ele poderia ter sido positivo em outro momento, vamos dizer assim, né? Mas realmente há alguns genes que seria interessante não tê-los, né? Então, rapaziada, a inteligência é uma característica não de personalidade, mas uma pessoa mais inteligente se comporta de maneira relativamente diferente com uma pessoa idiota, vamos dizer assim, né? E é claro que a pessoa, quando desenvolve Alzheimer, ela também começa a se comportar de uma forma diferente. Então são dois variantes comportamentais que a gente está vendo aqui, que é geneticamente determinado, pelo menos aí algo em torno de 50%, vamos dizer assim, né? Chutando meio por cima assim, tá, gente? Experimentos comportamentais com ratos. Sempre os ratinhos, né? Os ratinhos são... Antes de qualquer experimento com humanos, geralmente se faz experimento com ratos e também alguns primatas, chimpanzés, esse tipo de coisa toda, né? Então, experimento com ratos. Os estímulos ambientais são muito importantes para o desenvolvimento e bem-estar dos animais e também dos seres humanos. Os seres humanos também são animais. Então, Nunes, Bussabe e Guerra, 2003, é um textozinho do artigozinho, né? Na verdade, deveria ter sido 2003, descrevem que os ratos, descrevem que em ratos houve enriquecimento ambiental, em ratos, desculpa aí, rapaziada, então, os ratos em enriquecimento ambiental, independentemente das experiências sociais anteriores, melhora principalmente a aprendizagem, a memória espacial e acelera a habituação à novidade. Então, você tira os ratinhos de um ambiente pouco rico, pouco estimulante, e coloca eles num ambiente mais rico, mais estimulante, né? Isso aí faz com que os ratos apresentem melhora, principalmente na aprendizagem e memória espacial, acelera a habituação à novidade. Até a memória deles melhora, né, gente? Questão ambiental aí, né? Ou seja, a importância do ambiente aí, né? Pesquisas com ratos mostraram que o ambiente realmente é muito importante para a memória e outras características interessantes. Então, funcionamento cerebral. Então, para Costa, 2004, ambientes enriquecidos ou complexos poderiam aumentar a plasticidade neural, resultando em diversas alterações na morfologia e bioquímica do cérebro, como o aumento da ramificação dos dendritos e atividade enzimática. Olha que interessante, né, gente? Eu acho que mais abaixo também eu vou falar, pessoas deprimidas, né, elas convém que elas ficam em ambientes mais alegres, vamos dizer assim, né, com maior luminosidade, com interações sociais positivas, nesse sentido aí, ó. Porque o ambiente no qual você está inserido provoca transformações na morfologia e bioquímica do cérebro, aumentando a neuroplasticidade, né? Você pode, inclusive, gerar novos neurônios em algumas regiões do cérebro, né? Então, aí, ó, continuando o texto. Nesse contexto, os animais criados em ambientes enriquecidos parecem apresentar uma organização do comportamento mais complexa e diversificada do que os animais criados em ambientes não enriquecidos. Os ratos em ambientes menos enriquecidos são mais panguados, como diria o pessoal aqui, né? Então, a presença dos genes da esquizofrenia predispõe a pessoa a desenvolver o distúrbio em uma taxa de aproximadamente 40%. Esquizofrenia, eles têm John Nash, um matemático lá, né, esquizofrênico, um filme bem interessante. Ele desenvolveu umas paranoia lá, via um espião perseguindo ele, é uma coisa bem interessante. Então, quem tem uma genética predisposta ao desenvolvimento da esquizofrenia tem um risco aumentado em 40%. A presença de genes de esquizofrenia é 40%. Então, taxas aproximadas para epilepsia e psicose maníaco-depressiva, também 40%. Distúrbio bipolar, cerca de 70%.
O transtorno distúrbio bipolar em gêmeos monozigóticos, gêmeos geneticamente idênticos, né? Se um apresenta distúrbio bipolar, há 70% de chance do outro gêmeo também apresentar, né? Mas caso sejam irmãos do mesmo pai, mesma mãe, que não sejam gêmeos, já essa tendência, se um dos irmãos tem o distúrbio bipolar, o outro tem cerca de 15% de chance de desenvolver o transtorno. Então, o transtorno bipolar ele tem uma carga genética muito pesada aí, que não chega a determinar, né, mas quase chega, porque 70% aí é uma coisa bem alta. Mas, evidentemente, é possível prevenir, tratar e esse tipo de coisa toda, né? Então, a questão do alcoolismo. Cerca de 8% da população brasileira sofre com algum grau de alcoolismo. 8% da população é bastante gente, hein? O Programa Nacional de Controle dos Problemas Relacionados com o Consumo de Álcool, o Ministério da Saúde de 1987, 1987 1997, agora não lembro. Então, estimou que no Brasil o alcoolismo seria, o alcoolismo é um problema sério, né? A terceira principal causa de absentismo ao trabalho. Pessoas que faltam muito ao trabalho aí, né? Tem problema no trabalho. A terceira principal causa desse problema é relacionada ao alcoolismo. Então, responsável pela ocupação de 9 a 32% dos leitos hospitalares. Se você for no hospital lá, se tiver 100 pacientes lá, em leitos hospitalares, né, cerca de entre 9 e 32% tem relacionado a problema com alcoolismo. É relacionado com até 75% dos acidentes de trânsito. Ou seja, se fosse resolvido o problema do alcoolismo no Brasil, por exemplo, os acidentes de trânsito cairiam pelo menos 50%. É o que parece indicar a pesquisa aí, né? Então, a questão do álcool aí, né? Muito importante socialmente falando. Então, o uso do álcool por mulheres gestantes pode levar à deficiência na formação do sistema nervoso da criança. Eis uma das grandes causas do retardamento mental nas crianças. Consumo de álcool pelas mães gestantes, né? O alcoolismo é uma doença em parte de origem biológica, isto é, mais claro para o alcoolismo masculino no início precoce. Homens que começam a consumir álcool de forma não moderada muito cedo, né, apresentam uma carga genética mais, que o conduziu mais a isso, vamos dizer, né? Então, o metabolismo do álcool é diferente de pessoa para pessoa. Assim, além de questões ambientais, o vício em álcool também tem um fator genético de predisposição, que algumas pessoas que tendem a consumir mais álcool têm uma capacidade metabólica maior de lidar com o álcool, né? Foi identificado um gene envolvido no metabolismo do álcool que pode estar relacionado ao quanto cada pessoa está predisposta a beber. Cientistas descobriram que pessoas com uma variante rara do gene bebem em média 5% menos álcool. Foi feito um estudo com mais de 47 mil voluntários e descobriu-se que existem pessoas que possuem uma rara variante de um gene chamado ALTS2, ou ALTS2, né? Que bebem em média 5% menos álcool do que as variantes mais comuns. Pessoas que têm esse gene aí tendem a beber menos álcool. Este tal gene aí, né, também é conhecido como candidato 2 de suscetibilidade ao autismo. Palavras que a gente está pouco acostumado a pronunciar, né? Então, em uma parte da pesquisa, depois de identificar o ALTS2, os cientistas analisaram o quanto o gene era ativo em amostras de tecidos do cérebro. Eles descobriram, então, que as pessoas com variante do gene relacionado ao menor consumo de álcool tinham uma atividade maior do gene. É o textozinho que eu tirei da Wikipedia, né? É bem interessante. Então, eis aí um gene positivo, pelo menos no sentido de você ser menos propenso ao alcoolismo, né? Mas isso não quer dizer que esse gene também não tenha outros produtos que sejam negativos, vamos dizer assim. É por isso que a genética é uma questão complicada, né, rapaziada? Que os genes, eles interagem entre eles e pode afetar diversas características, né? Então, é importante destacar que o alcoolismo é uma doença multifatorial, eis aí, ó, e há vários genes envolvidos que interagem entre si, cada um contribuindo com uma pequena parte na configuração de um fenótipo, especialmente quando se trata de casos de dependência química. Então, a dependência química do álcool ou de qualquer outra droga não é determinada por um único gene, né? É uma questão multifatorial em onde há vários genes envolvidos para determinar uma característica, um fenótipo, que é dependência química, né?
que é também um dos aspectos do comportamento humano. Então, nos Estados Unidos, a pesquisa para o tratamento de alcoolismo é verificada com grande ênfase. Um trabalho apoiado pelo Instituto Nacional do Abuso do Álcool e Alcoolismo, parte dos Institutos Nacionais de Pesquisa, afirmou que a eficácia de um tratamento para o alcoolismo depende da composição genética dos indivíduos que o recebem. Indivíduos geneticamente bem constituídos respondem melhor aos tratamentos, vamos dizer assim, né? Então, os transportadores de serotonina, designados como LLTT, envolvendo algumas vias metabólicas, estão associados ao problema com bebidas, devido ao gene que codifica o transportador, outro gene diferente do anteriormente citado. Então, tem o gene transportador e tem o gene, outro gene que codifica o transportador, sendo responsável por regular a concentração do hormônio entre as células nervosas, podendo influenciar significativamente na intensidade do consumo. Pesquisadores descobriram que os indivíduos do genótipo LL que carregam tratamento, que receberam tratamento com ondansetron, fármaco que reduz a atividade do nervo vago e desativa o centro do vômito do bulbo, onde são expelidos lá os hormônios, e também bloqueia os receptores da serotonina na zona do gatilho dos quimioreceptores, reduziram o número médio de doses diárias em menos de 5 anos. Receberam o tratamento lá com o ondansetron, né? Que bloqueia a atividade do nervo vago, desativa o centro do bulbo relacionado à serotonina. Essas pessoas fazendo o tratamento desse fármaco conseguiram reduzir o número médio de doses diárias de álcool em 5 anos. Enquanto aqueles que receberam o placebo, um remédio sem efeito eficiente, vamos dizer assim, né? Efeito químico real, continuaram a tomar 5 doses ou mais por dia. Ou seja, um medicamento lá que atuou na questão do transporte e recepção da serotonina, né? Modificou o consumo de álcool de muitas pessoas, para mais ou para menos, para aqueles que eram mais receptíveis ao medicamento, né? Então, os efeitos do ondansetron foram ainda mais pronunciados entre os indivíduos que possuíam ambas as variantes do gene LLTT. Uma pesquisa de 2002, né? Uma antiguinha já. Então, alguns indivíduos são geneticamente, metabolicamente mais suscetíveis aos prazeres proporcionados pelo álcool, mais receptores de endorfina, por exemplo, e maior capacidade metabólica, e também lá os receptores de serotonina, esse tipo de coisa toda, né, gente? Enfim, são várias coisas, né, aí que tornam a pessoa mais suscetível ao alcoolismo, porque elas metabolizam melhor, experimentam maior sensação de prazer relacionada ao álcool, tipo de coisa toda. Então, tem um gene que codifica um receptor de dopamina, o alelo T, que eu não sei se isso aí é um L, um I, mas eu acho que é um L. A1 é o nome do gene aí, né, gente? Então, a característica desse receptor sinaliza maior resistência ao alcoolismo. Isso aí é um gene aí que te oferece maior resistência ao alcoolismo. Bloqueando o receptor dopaminérgico, é possível aumentar a resistência aos efeitos viciantes do álcool. A pessoa apresenta menor abstinência. Então, aí a genética aí sendo favorável ou não ao desenvolvimento do alcoolismo, né, gente? Então, as sensações de prazer e recompensa estão intimamente relacionadas com a ativação do sistema dopaminérgico, que é um sistema que tem uma série de genes envolvidos na sua funcionalidade e desempenho. O sistema dopaminérgico não é um gene que vai determinar o funcionamento do sistema, são vários, né? Então, alterações no sistema dopaminérgico podem levar as pessoas a buscarem fazer um consumo mais frequente e mais intenso de tais substâncias viciantes, como quisessem compensar a saturação do sistema. Isso aí já é uma questão mais técnica, né? Que não é muito a minha praia. Então, algumas pesquisas obtiveram resultados positivos para a associação e ligação entre o alcoolismo e o comportamento suicida em um polimorfismo no intron 7 do gene da enzima triptofano hidroxilase, responsável pela síntese de serotonina. Mais um outro gene aí, ó. Então, em outros casos, que pessoas com déficit de atenção e hiperatividade estão na interseção com os alcoólatras. Não é difícil a gente encontrar alcoólatras com alguma tendência suicida e casos de depressão, por exemplo, né? E também déficit de atenção e hiperatividade.
a relação complexa aí entre os genes, aquela questão de ser uma característica multifatorial. Ó. Então não tem como a gente bater o martelo e dizer é isso, é aquilo, entendeu? Além disso, existem algumas, continua no texto, além disso, existem algumas enzimas responsáveis pelo metabolismo do álcool, coisa que eu já falei lá em cima, como o aldeído desidrogenase e álcool desidrogenase. Um modelo bem estudado se refere a uma variação genética que confere uma menor atividade do aldeído desidrogenase mitocondrial, frequente em populações orientais, responsável por um menor risco do alcoolismo entre os portadores. Faz todo sentido, né, gente? Podemos dizer que beber ou não beber, repito, desculpa. Podemos dizer que beber ou não beber, a frequência com que se faz e a intensidade também fazem parte da característica de personalidade de uma pessoa. Indivíduos mais atraídos por novidades, com menor tendência a calcular riscos e danos, etc., tendem a se envolver mais facilmente com substâncias tóxicas. Evidentemente, pessoas biologicamente mais suscetíveis ao alcoolismo têm que ter maior resiliência e disciplina para superar o vício, mesmo com a ajuda de profissionais. Utilização de fármacos, auxílio profissional, colocar-se em ambiente onde você não sofra tanto desejo de beber álcool e, claro, muita força de vontade, né? Como se diz aí, força de vontade é só uma das variáveis do tratamento ao alcoolismo, vamos dizer assim, né? Tem muitas outras questões envolvidas. Últimas considerações. Uma dimensão dos nossos traços comportamentais que pode ser compreendida em termos genéticos e epigenéticos. Genético e epigenético aí é tudo genético, né, gente? De respeito, então, uma dimensão dos nossos traços comportamentais que pode ser compreendida em termos genéticos e epigenéticos de respeito à saúde mental, sobretudo no que diz respeito a doenças do sistema nervoso central, como esquizofrenia, Alzheimer, etc. Doenças com alta carga genética, né? Ora, no fim das contas, são os genes que orquestram a formação do desenvolvimento do nosso cérebro. De fato, é uma visão bem materialista. É verdade. Outra questão aí, outra polêmica, né, gente? A questão se a gente tem um espírito, uma alma, esse tipo de coisa toda, como que isso se relaciona com a nossa base material, né? Átomos, moléculas, células e, evidentemente, nosso genoma. Então, continuando o texto aí. É possível compreender as relações entre o nosso genoma e nossas preferências alimentares. Vide o que acontece com o álcool. Nosso genoma pode determinar nossa suscetibilidade ao consumo de álcool ou não, como foi dito já umas três vezes nesse texto, né? Então, ademais, diferenças genéticas sutis nos receptores de sabor. Receptores de sabor, por exemplo, ajudam a determinar se você prefere beber chá ou café. Você prefere chá ou café? Se você foi criado numa família que bebe chá, você pode estar mais suscetível a gostar de chá. Ou se você foi criado num ambiente onde se consumir mais café, você está mais suscetível a gostar do café. No entanto, né, receptor de sabor pode te levar a preferir chá ou café, mesmo que você tenha sido criado em ambiente onde se consumiu muito café, você pode gostar do chá logo assim que se experimentar ou não. Enfim, não sei se eu vou entender. Uma questão é saber se a presença de determinado grupo de genes irá determinar qual característica de personalidade ou traço comportamental de uma pessoa. Outra coisa é compreender como o maquinário genético se relaciona com nossas experiências de vida, respondendo de diferentes maneiras aos diferentes estímulos ambientais. Aqui nesse parágrafo aqui o negócio embaçou, né? Porque aqui já mostra o negócio como é que é complicado, ó. Então, uma questão é saber se a presença de um ou determinado grupo de genes irá determinar tal ou qual característica de personalidade ou traço comportamental de uma pessoa. Outra coisa é compreender como o maquinário genético, esse gene ou grupo de genes, se relaciona com nossa experiência de vida, respondendo de diferentes maneiras aos diferentes estímulos ambientais. Pessoas podem envelhecer mais ou menos rápido, e isso depende de duas variáveis, sua carga genética e seu estilo de vida, e ambos estão correlacionados de modos que podem ou não desenvolver uma doença hereditária ou um traço comportamental.
Fechei bem. Então, será exigido de você mais força de vontade quanto maior for sua propensão genética para determinado hábito ou vício. Então, vou ler aqui naquele estilo, né? Será exigido de você muito mais força de vontade quanto maior for sua predisposição. Releio aí, ó. Será que alguém chegou nessa parte? Então, será exigido de você muito mais força de vontade e maior. Quanto maior for sua propensão genética para determinado hábito ou vício que você quer superar. Mas se a genética for importante e se os mecanismos bioquímicos envolvidos forem conhecidos, seria possível também poder contar com o auxílio de tratamentos médicos. É verdade, tá vendo aí, rapaziada? Depois que se compreender, quanto mais profundamente se compreender os mecanismos genéticos e epigenéticos e sua relação com o meio ambiente para o desenvolvimento de certas características comportamentais ou doenças do sistema nervoso ou qualquer outro tipo de coisa toda, né? Mais fácil se torna o desenvolvimento de fármacos, inclusive fármacos, medicamentos personalizados para cada pessoa, né? Então, rapaziada, é isso aí, ó. Tema muito interessante, alguns referências biográficas bem fraquinhas aí. Eu li outras coisas, mas infelizmente não coloquei. E o próximo texto que eu estou preparando aqui, ó, Genética e História Evolutiva da Humanidade, que tem tudo a ver com esse assunto aí, uma espécie de aprofundamento desse assunto. Se você quiser que eu grave um vídeo sobre esse assunto aí, Genética e História Evolutiva da Humanidade, que passa também um pouco pela questão da história, né? Seria muito interessante aí você deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis.